Uma das coisas que a gente tem que desconstruir na nossa vida é aquela postura do São Tomé, do ver para crer. Então, quando a gente fala de consciência, de mente, a gente está entrando numa ciência invisível, na metafísica, que é olhar para a causa e o efeito das coisas, de tudo que você faz. Então, como a gente enxerga, como a gente aprendeu na escola, a forma mecânica de enxergar. Então agora vocês estão olhando aí para a tela do computador, estão me vendo na televisão, isso quer dizer, aí tem a luz que bate em mim, reflete e entra nos seus olhos, na íris, e projeta a imagem lá dentro do seu cérebro. Então vamos supor que você está num carro, com amigos, com amigas, viajando ali no litoral norte pela serra, e você olhou pela janela, aquele mar lindo, e tem esse lindo veleiro ali no barco, né? Então, o que a ciência, o que a gente aprendeu na escola, lá no segundo grau, como os nossos olhos enxergam esse barco? A luz do sol bate na vela do barco, no mar, e esses raios de luz são projetados em direção aos meus olhos, a nossa íris que capta isso. E dentro ali do teu cérebro, como se fosse um estúdio de revelação fotográfica, uma caixa preta fechada, você monta aquela cena daquele barco bonito no mar, né? Assim que a gente aprendeu. Eu tenho até o esquema aqui do livro que a gente aprendeu. Olha lá o menino olhando para a xícara de chá bate ali nos olhos, entra de uma maneira de ótica cruzada e como se tivesse um cineminha dentro da nossa cachola, a gente forma a mente. Então, fisicamente é isso, né? O órgão físico é isso. Mas, como eu disse, estar consciente tem toda a questão subjetiva. Como esse rapaz que olhou para esse barco se relaciona com o barco? Ele pode ser curioso, ele pode querer estar no barco porque é muito bonito, porque é uma aventura, mas ele também pode ter uma história com alguém que morreu no mar, não é verdade? Essa pessoa morreu afogada e quando ele olha para o barco, ele lembra do amigo que ele perdeu, ele fica triste. Então, se vocês forem pensar bem, o enxergar as coisas com os olhos, né, o sentir o cheiro, o escutar, eles são mais uma interpretação mecânica do que está sendo visto. Tudo o que a gente vê é interpretado e desenvolve o que a gente chama de visão subjetiva. Então, quando eu olho para o barco, eu tenho o desejo ou não de estar no barco, de gostar do barco. Eu tenho vontade, desejo de estar ali no barco físico. Talvez não, talvez sim, depende da pessoa. Então, uma camada é a camada física, de como o teu cérebro interpreta, e a outra camada é o que você reage em relação às coisas. Então, nós vimos como os seus olhos e o seu cérebro interpretam uma imagem. E como acontece essa visão subjetiva? Como eu disse, naquele carro, tinham pessoas que... Tinha um colega que tinha perdido alguém no mar, numa aventura de barco, né? Pode ser um irmão, um amigo, e outras pessoas que nunca tinham visto e que estavam com muita vontade de estar no barco físico. Então, sempre que você olha para algo, você tem, de um lado, o que aquela coisa é um barco para todo mundo, mas você tem também a tua relação de desejo em querer ou ter, ou estar com aquele barco, ou achar bonito, ou achar feio, dependendo da sua interpretação. Então essa imagem ela passa pela mente de um jeito diferente. Ela mexe com a tua imaginação, com as suas experiências, com toda aquela carga de experiência que você teve na sua vida. Então, no caso desse barco, para umas pessoas era uma visão linda, para outras pessoas causava um pavor. Né? Então é assim que a gente interpreta com a mente as coisas. E pode ter certeza que todas as pessoas que vivem com você na sua casa, que convivem com você no trabalho, têm uma interpretação diferente da sua. E a gente precisa desenvolver uma sensibilidade muito mais nos tempos de hoje. Eu vou explicar por que nos tempos de hoje. Eu acho que vocês vão entender, a gente vive tempos muito rápidos, né? De mudanças aí que estão vindo, que são assustadoras, se você parar para pensar.
E essa percepção subjetiva é algo para a gente desenvolver dentro da gente, principalmente para usar ela na sensibilidade que a gente tem nas relações humanas. Por exemplo, eu faço uma pergunta para você agora. Você gosta mais de que pet? Você gosta de cachorro? De que tipo de cachorro? Você gosta de gatos? Você gosta de aquário? Ou você não gosta de pet? Então, se a gente tivesse aqui uma sala cheia com 30 pessoas, cada uma ia responder um pet diferente, uma raça de cachorro diferente. E essa é a alegria da subjetividade, né? Nós não somos todos iguais. Imagina se a gente fosse todos iguais, que chatice ia ser, né? Então, aqui o meu questionamento com vocês é justamente a frase de São Tomé, de ver para crer. A gente deve confiar somente nos 5 sentidos, a formação da nossa consciência, lembrando que vocês acabaram de aprender que a nossa consciência ela é subjetiva também. Então, o que eu escuto, o gosto, o tato, o cheiro e a visão são sentidos suficientes para a gente interpretar as coisas e para perceber as coisas. Não é à toa que um criminoso, quando resolve aplicar golpes na praça, ele se veste bem, põe um perfume, aparece bonitão e o pessoal cai fácil na deles. Porque pessoas acabam usando dessa limitação nossa da percepção. E a gente precisa desenvolver uma percepção mais profunda para começar essa jornada de construir a nossa vida dentro, mais num eixo, mais no centro dos nossos desejos e da nossa vontade. Então, olha só o que eu descobri. A visão humana, por exemplo, ela é muito limitada. O que eu enxergo? Eu enxergo uma luz visível dentro de uma resolução de como se fosse 576 megapixels de resolução do monitor. Né? Eu enxergo no máximo a 5 quilômetros de distância e eu enxergo uma fração da luz que o universo produz para a gente, né? Que está aí dentro dessas 7 cores aí que o arco-íris traz. Eu não enxergo infravermelho, eu não enxergo micro-ondas, eu não enxergo as ondas de rádio, ultravioleta, raios-x, raio gama, principalmente quando a gente olha para o céu à noite. Eu já vi fotos aí de telescópios desses mais avançados, elas são hipercoloridas e cores que a gente não enxerga. Então, a primeira resposta é de visão, a nossa visão é super limitada, a gente não enxerga tudo que está à nossa volta. Se a gente for falar de audição, então, olha que interessante isso. O campo auditivo humano é super limitado. O seu gatinho, o seu cachorro escutam muito mais do que você. Se pegar um golfinho e um morcego, nem se compara. Inclusive, o golfinho tem um 6º sentido, que é o sonar, né? Quando ele faz aquele barulhinho do flipper, né? aquele gritinho que ele dá, ele forma uma imagem de ultrassom de você. Por isso que os ataques de golfinho, você não deve chegar muito perto do golfinho selvagem quando você está no mar, porque ele já enxerga onde estão as partes moles do seu corpo. E ele pode bater, ele vai direto na tua barriga, é como ele se defende do ataque do tubarão. Ele sabe onde bater o bico para machucar, para causar um dano. Agora imagina, turma, se a gente tivesse esse sentido do golfinho apurado, né, o de ultrassom, você emitisse ali um gritinho e enxergasse como é que estão a saúde das pessoas, como se fosse ultrassom. Você não precisaria ir fazer o exame para saber se é a sua esposa ou se você está grávida, né? Basta você olhar, emitir, você enxerga ali um tumor, um bebê, você enxerga a saudabilidade da pessoa. Já pensou se a gente tivesse isso? Inclusive, se vocês procurarem no YouTube, houve um menino nos Estados Unidos, se eu não me engano, que ele ficou cego e ele desenvolveu uma visão estimulando um estalar que ele fazia assim com a garganta, com a boca, e ele conseguia andar de bicicleta e desviar dos obstáculos fazendo esse barulho. Olha que incrível
como também a gente tem um potencial enorme para explorar na evolução dos nossos sentidos. Então, a segunda resposta é, olha, a gente enxerga muito mal o que acontece, o que está à volta do nosso universo, e a gente escuta muito pouco de tudo o que acontece. Olha só, esse nosso amigo aqui, o Richard Panek, ele escreveu um livro que é De que é feito o nosso universo, e ele diz no livro que nós percebemos 5% do que está à nossa volta, e o resto, olha lá o que ele diz. Hoje sabemos que apenas cerca de 5% do universo é composto da mesma coisa que nós somos feitos, os átomos. Os restantes 95% estão na forma de matéria escura, 25%, um novo tipo de matéria que não interage com a luz e uma misteriosa energia escura, 70%, responsável pela expansão acelerada do universo. Ou seja, a gente nem enxerga todo tipo de matéria que está à nossa volta. Então, a gente precisa, com esse pouquinho de informação que eu dei, eliminar aquela nossa arrogância que a gente sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Eu digo para os meus amigos que a gente é um bagre no fundo da lama, tendo algumas experiências sensoriais ali, mas a gente enxerga muito pouco. E não bastasse a gente enxergar pouco, a vida traz uma pressão, né? A gente tem que correr, pagar conta, ir para a universidade, ir para a escola, ir para o trabalho, e vai e volta, e a gente acaba ficando como esses robôs aí dessa imagem, né? A gente acaba ficando mecânico e cada vez mais insensível, porque é confortável até essa vida tática, essa vida mecânica de chegar no trabalho, tem tudo que você tem que fazer ali do teu lado, a pilha de coisa, e se você parar para pensar, a gente cria muito pouco, né? A gente aprende a fazer coisas e a gente repete essas coisas o tempo todo. E esse resultado, essa vida tática, vai levar sempre a gente no mesmo lugar, que é pagar as contas e não estar com a vida aonde eu gostaria de estar ou fazendo o que eu gostaria de estar, né? Então a gente está sempre correndo atrás do rabo, dando círculos, e a gente pode dizer que a televisão ajuda, né? Porque todo final de semana você liga a Rede Globo, tem o Fantástico, tem ali agora o Caldeirão do Hulk, que agora é o Domingão do Hulk, e no final do ano tem o Roberto Carlos, é como se a gente estivesse num ciclo interminável que todo ano é sempre a mesma coisa, todo ano tem o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro, a própria mídia cria uma espécie de cadeia que a gente parece que percebe que toda semana é igual, todo ano é igual, todo ano tem as mesmas coisas. Justamente a gente precisa se libertar desses ciclos para que a gente... Cada dia é um dia novo e você pode ser diferente, você pode crescer, você pode ser melhor. Então, se você cai nessa vida tática, nessa vida sem emoção, nessa vida repetitiva e mecânica, você fica preso na mesmice. E quando a gente faz as mesmas coisas, a gente obtém sempre os mesmos resultados. Como sair disso? É isso que a gente vai começar a entender, a construir.